Olá, amigos e amigas. Eu sou o Vitor, o menino, e é com muita alegria que estaremos começando aqui mais um episódio do Café com Espiritismo. Estamos estudando o livro Encontro Marcado de Emmanuel, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, lição de número 42, Aflição Vazia. Para iniciar o episódio, nós iremos comentar um pouquinho sobre uma fala de Emmanuel. Ele diz o seguinte: a imaginação é o arquiteto da nossa casa mental. É uma frase simples, mas ela guarda em si mesma um grande fundamento, né? Um grande fundamento que, de certa forma, nós vamos perceber aqui explorado de certa maneira por Emmanuel, quando ele considera essa ansiedade a nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito. Então, nós, quando falamos da imaginação, a gente precisa ter em vista que vai muito além de imaginar unicórnios, imaginar aquele monte de coisas que, às vezes, na ambiência da mentalidade infantil, a gente percebe. É preciso aqui a gente lidar num outro patamar com imaginação. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz que a mente, ela pode ser imaginada como um grande escritório, subdividido em diversas seções. E um desses departamentos que ele vai elencar é a imaginação. E segundo ele, o departamento da imaginação amealha as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, a imaginação, que é esse grande arquiteto da nossa casa mental, é ele que acumula, que ajunta os recursos da sensibilidade e do ideal, porque é a imaginação que consegue conjugar ideia e sentimento, no sentido de que ela explora no campo interior da nossa alma isso de mais sutil que a gente pode ter. Ela trata dessa capacidade que a gente tem de preencher as nossas ideias de substância que tem a ver com essa sensibilidade, com esses sentimentos. Não é simplesmente ideias, não é uma coisa seca, A imaginação, ela dá consistência, ela dá beleza, ela dá cor a todas as nossas ideias. E quando a gente fala sobre a nossa casa mental, é justamente ela que vai edificar aí, as paredes, da nossa casa. Vamos aqui pensar na metáfora. É justamente a sensibilidade que vai colocar umas corzinhas nas paredes, que vai pensar na decoração, que vai começar a edificar os detalhes daquilo que a gente está arrumando, daquilo que a gente objetiva. Porque aonde a gente coloca como meta, aonde a gente direciona a nossa vontade, a imaginação, ela vai preenchendo o caminho. Ela vai dando consistência ao caminho que a gente idealizou, que a gente se propôs. Ela vai colocando as cores, as tonalidades apropriadas, construindo, edificando aí os pormenores. Nesse particular, Emmanuel, quando vai falar da questão da aflição vazia, da ansiedade, ele dá o tom, Porque às vezes a gente utiliza essa capacidade imaginativa para quê, Como uma nuvem que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Então, imaginemos assim, a pessoa ansiosa, ela utiliza essa excitação da mente, essa capacidade que a gente tem de explorar as ideias com as suas tonalidades, com as suas peculiaridades, e ela começa a construir destinos, Mas pelo nível de precipitação
que às vezes a gente se encontra, a maneira com que a gente vai projetando a realidade, o futuro, é totalmente deturpada e equivocada. Então a gente consegue criar, né? A imaginação fala do futuro, dessa perspectiva de futuro. E o ansioso ele tem dificuldade de lidar com a questão do futuro, porque ele começa a pensar de mil formas que uma coisa poderia transcorrer, né? Por pensar tanto na maioria das vezes, né, não de uma forma precavida, mas de uma maneira desesperada, porque a diferença entre o ansioso e o prudente é justamente a forma com que lida com os pensamentos. Enquanto que o ansioso só pensa e não faz nada, pensa e desespera, o prudente pensa e trabalha, faz aquilo que pode e confia. Então, é alguém que está atento à sua esfera de ação, aos seus limites, aquilo que pode, que não pode. Então, é um trabalho aí lindo, né? Que com a nossa imaginação a gente vai fazendo, mas que às vezes, por causa da ansiedade, a gente acaba tornando embaraçoso, fica nublado, porque o ansioso parece ele não consegue desfrutar de nada, tudo está nublado e ele vai perdendo um pouquinho da beleza da caminhada e o coração dele vai se depreciando, porque aquela pessoa que poderia, né, com a sua capacidade imaginativa, aliar a fé, né, essa confiança nos seus destinos futuros, na providência divina, poderia criar, tá? Projetar esse futuro da melhor forma, mas infelizmente acaba, né, prejudicando a si mesmo pela maneira que lida com as coisas. Agradecemos vocês pela atenção carinhosa. Deus os abençoe e até o próximo episódio.